transfiguração de Jesus? Talvez já tenha lido o relato nos evangelhos, mas ficou com aquela sensação de que não entendeu muito bem o que realmente aconteceu. Alguns dizem que foi uma visão espiritual sem maiores implicações. Outros, porém, acreditam que ali houve uma comunicação com mortos, ou até mesmo uma prova da imortalidade da alma. Mas afinal, o que de fato aconteceu no Monte da Transfiguração? Esse é um dos episódios mais fascinantes do ministério de Jesus. Ele é curto, aparece em apenas alguns versículos, mas está carregado de significado. E entender corretamente o que ocorreu ali não é apenas uma curiosidade. É também um poderoso recurso apologético para responder a interpretações equivocadas. Hoje vamos analisar esse relato de forma cuidadosa, como se fosse a primeira vez que você o está estudando. Vamos ler juntos os textos principais, examinar a palavra grega usada para descrevê-lo e então responder às principais objeções que surgem em torno desse evento. Então se prepare, porque hoje vamos mergulhar na transfiguração de Jesus. Uma visão única, cheia de significado, que revela muito sobre quem é o Cristo e o que ele veio cumprir. Lendo o relato bíblico. Para começar, precisamos nos situar. O episódio é narrado em 3 evangelhos: Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9 e Lucas capítulo 9. Em Mateus 17 lemos: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão dele, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os envolveu, e da nuvem se ouviu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. O Evangelho de Lucas acrescenta um detalhe. Ele informa que Moisés e Elias estavam em glória e falavam com Jesus sobre a sua partida, em grego, Éxodos, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Já o Evangelho de Marcos destaca a reação dos discípulos. Eles ficaram aterrorizados, sem saber o que dizer. Ou seja, não foi um simples momento de oração, nem uma metáfora bonita. Foi um evento extraordinário que deixou os discípulos em choque. O contexto do episódio. Mas para entender a transfiguração, não podemos lê-la isoladamente. O que acontece no capítulo anterior é fundamental. Poucos dias antes, Jesus havia perguntado aos discípulos: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi a famosa confissão de Pedro. Logo depois, Jesus revelou algo surpreendente: que o Messias deveria sofrer, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Essa ideia foi tão chocante que Pedro chegou a repreendê-lo. Então Jesus acrescentou uma promessa misteriosa: Alguns que aqui estão não provarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo em poder. E é justamente depois dessa declaração que ocorre a transfiguração. Ela funciona como uma confirmação divina de que Jesus realmente é o Messias e de que sua morte e ressurreição não seriam um fracasso, mas parte do plano de Deus. Foi uma visão, o sentido da palavra grega. Agora chegamos ao ponto central. Mateus 17, verso 9. Vamos ler. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, grego órama, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Vamos destacar o termo grego usado para descrever o episódio, órama. Essa palavra é muito importante. Ela significa visão, no sentido técnico bíblico. Não é um sonho, não é imaginação, mas uma experiência concedida por Deus para revelar algo. Também não implica que os elementos da visão sejam concretos. Como exemplo disso, vejamos Atos 12, 9. Pedro saindo o seguia, mesmo sem compreender que era real, grego, aletes, o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão, órama. Aqui vemos um claro contraste entre as palavras gregas aletes, verdade ou realidade, e órama, simples visão miraculosa. Isso mostra que órama é o oposto de aletes. Em Atos dos Apóstolos, o termo órama aparece várias vezes. Por exemplo, em Atos 9, 10,
Ananias tem um órama, uma visão em que o Senhor lhe fala. Em Atos 10:3, Cornélio também vê um anjo em visão. E em Atos 16:9, Paulo vê um homem macedônio em visão pedindo ajuda. Em todos esses casos, a visão aconteceu com impacto sensorial físico, mas não significa que as figuras vistas refletissem a própria realidade concreta. Portanto, quando Mateus chama a transfiguração de órama, ele nos dá a chave para interpretar o evento. Foi uma visão dada por Deus aos apóstolos, uma revelação especial, não uma reunião literal com Moisés e Elias. O papel de Moisés e Elias. Mas por que justamente Moisés e Elias aparecem na visão? Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Ou seja, juntos eles simbolizam todo o Antigo Testamento e toda a Escritura que apontava para o Messias. E qual era o tema da conversa deles com Jesus? Lucas nos conta, eles falavam sobre a partida, ou êxodos, que Jesus estava para cumprir em Jerusalém. Essa palavra remete não só à sua morte, mas também ao seu papel de libertador, conduzindo o verdadeiro êxodo espiritual do povo de Deus. Assim, a visão não tinha o objetivo de mostrar Moisés e Elias como seres conscientes no céu, mas de confirmar que a lei e os profetas encontram seu cumprimento em Cristo e que sua morte não seria derrota, mas parte do plano divino. Respostas apologéticas. Agora que entendemos o contexto e o sentido da visão, podemos responder às interpretações equivocadas por parte dos imortalistas. Refutação 1. Espiritismo e comunicação com mortos. Alguns dizem que a transfiguração prova que é possível se comunicar com mortos, mas isso entraria em choque com a própria Bíblia, que proíbe claramente a necromancia em Deuteronômio 18. Além disso, o texto é explícito. Foi uma visão, um órama. Deus concedeu a experiência. Não houve invocação dos mortos. Portanto, usar a transfiguração como justificativa para espiritismo é distorcer o texto bíblico. Refutação 2. Ressurreição antecipada de Moisés e Elias. Outra ideia comum é a de que Moisés e Elias teriam ressuscitado antes de Cristo. Mas isso entra em contradição direta com o ensino bíblico. Primeiro, a Bíblia diz que Cristo é o primogênito dentre os mortos. Apocalipse 1:5. Se Moisés já tivesse ressuscitado para a vida celestial antes, Jesus não seria o primeiro. Além disso, o próprio Jesus declarou em João 3:13: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Isso exclui tanto Moisés quanto Elias, de supostamente estarem vivos no céu naquele momento. O que aconteceu com Moisés? Deuteronômio 34 relata claramente: ele morreu e foi sepultado. A Escritura descreve a morte como um sono, um estado de inconsciência, aguardando a ressurreição futura. Portanto, Moisés estava dormindo na morte, não ativo em algum tipo de existência consciente. E quanto a Elias, é verdade que ele foi levado por um vendaval, mas isso não significa que foi para o céu celestial onde Deus habita. Se fosse assim, teríamos uma contradição direta com João 3:13 que já lemos. Ademais, a própria Bíblia mostra que Elias apareceu novamente anos depois do seu arrebatamento pelo vendaval, escrevendo ao rei Jeorão. Leia a segunda de Crônicas, capítulo 21. Isso prova que, mesmo após ter sido trasladado, Elias continuava vivo na terra em algum lugar designado por Deus, preservado, mas não levado para o céu celestial. Portanto, nem Moisés ressuscitou, nem Elias foi levado para o céu onde Deus habita. Ambos estavam indisponíveis fisicamente, mortos na sepultura, inconscientes. O aparecimento deles na transfiguração só pode ser entendido como parte da visão. Uma representação simbólica providenciada por Deus para confirmar que a lei e os profetas testemunham a favor de Cristo. Refutação 3. Imortalidade da alma. Muitos citam a transfiguração como prova de que a alma é imortal. Mas, de novo, o foco do texto não é antropológico, e sim cristológico. O objetivo do relato não é falar da condição pós-morte de Moisés ou Elias, mas mostrar a glória de Cristo e a aprovação do Pai. Usar esse episódio para defender doutrinas filosóficas sobre a alma é forçar o texto além de seu propósito.
A voz do Pai e a nuvem. Outro detalhe importantíssimo é a nuvem que aparece e a voz que sai dela. Na Bíblia, a nuvem é um símbolo recorrente da presença de Deus, no Êxodo, no tabernáculo, no templo. E aqui, mais uma vez, ela marca a manifestação divina. A voz do Pai declara: "Este é o meu filho amado, ouçam o que ele diz." Essa é a parte culminante da visão. Não se trata de Moisés, não se trata de Elias. Não é sobre lei ou profetas individualmente. É sobre Cristo. A voz do próprio Deus manda os discípulos colocarem sua atenção unicamente nele. O testemunho apostólico. Décadas depois, o apóstolo Pedro ainda se lembrava desse evento. Em sua segunda carta, capítulo 1, ele diz: "Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Ou seja, para Pedro, a transfiguração foi prova ocular do poder e da glória de Cristo. Não era mito, não era lenda. Era uma experiência com significado real, registrada como testemunho apostólico. E nessa carta de Pedro, ao mencionar o evento no monte, ele compreendeu que de fato Moisés e Elias não estavam realmente lá. Ele não os cita em nenhum momento. Ele mesmo disse que os discípulos estavam com ele, Jesus, e não com eles. Note o texto. "E essa voz dirigida do céu, ouvimos-la nós mesmos estando com ele no Monte Santo." Aplicação prática. Mas o que isso tudo significa para nós hoje? A transfiguração serviu para fortalecer Jesus antes de sua jornada final até a morte, e também para encorajar os discípulos. Eles veriam seu mestre ser preso, humilhado e morto. Mas antes disso, tiveram um vislumbre da sua glória futura. Um vislumbre de Jesus, qual rei do reino de Deus. De forma semelhante, Deus às vezes nos concede pequenos e impactantes sinais ao longo de nossa jornada cristã, para que não desanimemos em meio às dificuldades. Esses momentos de encorajamento são lembretes de que a morte não é o fim. A glória virá depois. Conclusão. Podemos resumir assim: a transfiguração foi uma visão divina, um órama, cheia de significado profético. Ela mostrou que a lei e os profetas convergem para Cristo, que sua morte era parte do plano divino e que ele é o Filho amado confirmado pelo próprio Deus. Esse episódio não é prova de comunicação com mortos, nem de ressurreição antecipada, nem da imortalidade da alma. Interpretar assim é forçar o texto além do seu propósito. O verdadeiro foco da transfiguração é Cristo. O Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, escutem a ele." E essa continua sendo a mensagem mais importante para nós hoje. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e de inscrever-se no canal. Deixe seu comentário respeitoso, eu leio todos. Na descrição do vídeo vou deixar o link para o artigo que elaboramos sobre esse tema. Você poderá ler e meditar. Estude com honestidade. Grupo Historiador TJ.